um dia só para digerir, e às vezes é melhor, mas menos é mais. Mas já que o pastor quer, aí vamos mandar bala, vai. Vamos lá, hein? Aperta os cintos e vamos lá. Na verdade, eu vou abordar um ponto só. Dentro da visão, o Ed Léo já esteve aqui, né? Não esteve. Falou, né? A visão da microcélula, do Havruta, de trabalhar o discipulado com 2 ou 3 pessoas. É uma outra visão. E tem 2 pontos que são fundamentais, que tem que se entender para que a coisa funcione. E isso só dá para ser aplicado dentro de um trabalho desse, porque não vai funcionar dentro de uma célula, ele vai funcionar dentro de uma microcélula, viu, Manassés? Porque você imagina fazer aquilo que eu te falei hoje dentro de uma célula, é muita gente, é complicado. Vamos lá. Então, o primeiro ponto, eu só vou falar do primeiro ponto. O segundo ponto, o ano que vem, quando eu voltar, eu falo. O primeiro ponto é lidar com o maior problema da nossa vida espiritual. Qual que é o nosso maior problema? E é interessante, é algo que a gente fala tanto, prega tanto, os pastores mencionaram aqui de uma certa forma, Manassés falou também, mas a gente fala e não sabe, na verdade, como lidar com isso. Então, o maior problema de nossa vida espiritual se resume numa palavra só, que eu vou dizer para vocês agora. Sabe o que é? Pecado. Por incrível que pareça, o maior problema que nós estamos enfrentando da nossa vida espiritual, não só na nossa vida espiritual, mas dentro da igreja, se chama o quê? Pecado. Se você olhar para o mundo, qual que é o maior problema do mundo? Sabe o que é? É o pecado. Você vê as guerras, as brigas, a prostituição, violência, né? Assalto, as brigas, discussões entre casais, adultério, até a natureza. A Bíblia fala que a natureza geme e aguarda a redenção, porque até a natureza foi afetada pelo pecado. Então houve o terremoto agora na Turquia, houve tsunami. Aí você pensa que é mera coincidência ou é acaso da natureza? Não é, é resultado de pecado. A natureza, ela está afetada pelo pecado. E o mundo todo, a política, a economia, tudo está contaminado por uma coisa que se chama o quê? Pecado. Qual que era o maior problema da igreja primitiva? A igreja primitiva, a gente se refere à igreja no seu início. E o que Jesus fala para essa igreja quando ele manda 7 cartas a 7 igrejas? Vocês imaginam que Jesus ele manda essa carta 50 anos depois que Jesus subiu. Jesus ele ascendeu mais ou menos 50 anos. João, ele é arrebatado, ele se encontra com Jesus e ele diz, Jesus diz para João, escreve, e ele ditou 7 cartas.
Irmãos, pensa bem comigo. A igreja já estava vivendo 50 anos. Ela cresceu, ela expandiu, ela se desenvolveu, ganhou pessoas. Paulo instruiu essa igreja, os apóstolos exortaram, treinaram, estabeleceram liderança. Você fica pensando, que oportunidade de ouro! Jesus vai instruir essas igrejas. É a oportunidade de Jesus trazer algo que a igreja está precisando, algo que Ele vai direcionar as igrejas. Então a gente fica pensando, quais as instruções que Jesus deu? Ele mandou a igreja, olha, vocês precisam orar mais. Ele falou para a igreja, olha, está faltando jejum, ou precisa mais da palavra, precisa mais do Espírito Santo, ou ainda alguma estratégia, né? Jesus poderia passar, não, ó, em vez de fazer assim, vocês têm que fazer assado. Você fica imaginando, 50 anos depois, a igreja já estava vivendo, já tinha crescido, amadurecido em muitos aspectos. O que Jesus vai falar para essas igrejas? Sabe qual é o assunto principal que Jesus vai abordar com essas igrejas? Pecado. Por incrível que pareça, irmãos, 50 anos depois, a igreja caminhou, andou, teve experiências, teve o maior avivamento que aconteceu na história da igreja. O Espírito Santo sendo derramado, os dons sendo manifestados. 50 anos depois, com essa experiência de avivamento, com esse mover do Espírito Santo, os apóstolos, homens ungidos, cheios de poder, de unção, fazendo sinais, maravilhas. 50 anos depois, qual que é o problema que Jesus vai tocar na igreja? Pecado. Vocês acreditam? Então, as duas primeiras igrejas, Esmirna era a igreja sofredora, sejam fiéis até a morte, resistam à perseguição. Filadélfia, sejam perseverantes, obedientes a Cristo e honrem o seu nome. Então são duas igrejas onde Jesus não faz repreensão nenhuma, mas todas as outras igrejas, Jesus chama atenção. Éfeso, falta do primeiro amor. Aí você vai falar, mas amor é algum problema? Irmãos, se você tirar o amor da igreja, você tirou a essência da igreja. A igreja não é mais igreja sem amor. E se ela não ama a Deus, sabe que ela é uma igreja egoísta, voltada para si mesmo, para os seus interesses. Porque ou você ama a Deus ou você se ama. Então, a igreja é uma igreja egoísta que perdeu o seu primeiro amor. E o que Jesus fala? Arrepende-te. E aí você vê a segunda igreja, Pérgamo, a imoralidade. Quando a gente coloca imoralidade, havia muitos problemas sexuais. Como eu falei na sexta-feira, o problema da pornografia, o problema de sexo no mundo é seríssimo, é grave. Então, quando fala de moralidade, tem a ver com sexo, idolatria, heresias, que Jesus fala, arrepende-te. E aí vem a igreja de Tiatira, idolatria, imoralidade. Olha, vocês acham que idolatria é algo só dos católicos? A igreja brasileira evangélica é idólatra. A gente não gosta de ser chamado de idólatra, mas nós somos, muitos dentro da igreja são idólatras. E há vários tipos de idolatria. Tem um livro muito bom que eu recomendo para vocês, do Tim Keller,
deuses, é um livro que chama, oi? Esqueci o nome, que ele vai falar que dentro da igreja tem vários tipos de deuses. O que ele fala? Arrepende-te. Aí ele fala Sardes, que era uma igreja espiritualmente morta. Sabe por quê? Faltava integridade. E ele diz o quê? Arrepende-te. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna, indiferente, e o pior de tudo, não enxergava. Deus da era secular. Então há muitos deuses. Eu tenho uma pregação que eu falo que a gente acha que a gente está falando de Jesus, mas olha, sem brincadeira, o Jesus que estão pregando por aí não é o Jesus da Bíblia, não. Cuidado, você está ouvindo aí, você está seguindo muitos homens na televisão, eles estão falando de Jesus, estão usando o nome de Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia. Cuidado, nós estamos seguindo deuses falsos. Deuses falsos. E eu quero dizer para vocês, o cara abre a Bíblia, fala de Jesus, e você acha que ele está falando do Jesus da Bíblia? Não está. Cuidado. Então, essa igreja de Laodiceia era uma igreja morna, e ela não tinha consciência da sua situação miserável. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos achando que nós somos santos. Por quê? Eu não mato, não roubo, não adultero, não dei facada em ninguém, não dou tiro por aí, né? Não sou um drogado, não bebo, não fumo. Então você se acha um santo. Só que você não está enxergando a condição miserável que você está. E isso é preocupante. Eu costumo dizer a diferença entre engano e mentira é que a mentira, você sabe que é uma mentira. O engano é você acreditar que uma mentira é verdade. Então, o que mais o diabo faz e usa na igreja é engano. E ele nos engana. Então, diz que ele engana nos últimos dias. Deus vai prender Satanás para que ele não mais engane as nações, porque o pessoal do mundo, eles vivem no engano, achando que eles estão curtindo a vida, que ser crente é a pior coisa da vida, que fazer isso, aquilo é a melhor coisa do mundo. Eles estão vivendo no engano. E quem que faz esse engano? O diabo. E ele está agindo na igreja. Como? Engano. E essa igreja de Laodiceia vivia um engano, porque eles achavam que era uma igreja boa, mas na verdade era uma igreja morta. O que ele fala, Jesus? Arrepende-te. Então, o ponto-chave de Jesus, ele aponta o pecado e aponta o caminho da mudança. Ele aponta a solução. Qual que é? Arrependimento. Eu tenho uma mensagem, mas é muito longa sobre isso, e eu vou resumir aqui alguns pontos importantes. Arrependimento vem da palavra metanoia. Meta, mudança, noia, mente. Mudança de mente. E está ali, voltar as costas para o pecado, se afastar do pecado e sinceramente desejar não mais cometê-lo. O que é o arrependimento? Eu estou andando em direção ao pecado, então eu reconheço, isso é pecado.
e eu viro as costas para o pecado, e eu ando, me afasto desse pecado, em direção ao caminho de Deus. Esse momento onde eu enxergo, eu concordo, isso é pecado, e eu viro as costas, esse virar as costas é o arrependimento, é a metanoia, é a mudança de mente. Eu não quero mais isso, não é para mim, não quero isso na minha vida. Até então, eu quero, e aí você, não quero, mudou a sua mente, não quero, não é para mim, e você sinceramente se afasta do pecado, ok? Entenderam a essência do arrependimento? Nós vamos falar disso mais um pouco. Agora, o que é importante entender? A diferença entre arrependimento e remorso, tá? O remorso é você sentir a dor por causa da consequência. Então, você está lá na escola colando, e você é pego colando, e a professora dá um 0 para você, e fala, sai, na frente de toda a classe, aquela vergonha, tal, você levou um 0, aí você fica sentindo a dor da consequência, do 0 que você tirou, da humilhação que você passou. Então isso é remorso. Agora, o arrependimento, sabe o que seria? O arrependimento é quando você sente a dor do pecado cometido e não quer mais cometê-lo. Então, na questão da cola, como é que é arrependimento? Eu pequei, eu não devia, o que eu fiz é pecado, está entendendo? Eu não estou olhando a consequência, eu estou olhando o pecado, eu estou reconhecendo, eu pequei. Então, o remorso foca as consequências, e o arrependimento foca o quê? O pecado. Sabe o que acontece conosco? Nós focamos mais as consequências e não o pecado. Por isso que a gente volta. A gente volta. Então o rapaz que colou, ele ficou lá com remorso, mas dali 2, 3 meses está colando de novo. Está colando de novo, porque ele não se arrependeu, ele só sentiu remorso. Então, quantas vezes na sua vida você está sentindo remorso, não está sentindo arrependimento? Ficou claro a diferença? Então, uma coisa é você é pego no adultério, né? E aí você sente a dor das consequências. Isso é um remorso. O arrependimento é o cara dizer para a mulher, eu pequei, eu errei, eu não sou mais digno do seu amor, de ser chamado seu marido. Então, o foco não é as consequências, o foco é o pecado, tá? Isso é muito importante. 3 pontos importantes do arrependimento. Primeiro, é concordar. O que é esse concordar? É concordar com Deus que é pecado. Parece uma coisa tão simples, né? Mas sabe qual o maior problema nosso? Nós não reconhecemos o pecado na nossa vida. Você sabia que você se acostuma com o pecado na sua vida? Você está acostumado com o pecado. Por exemplo, se você se irrita todo dia,
você fica irritado com as pessoas e grita com elas, você se acostuma. Isso vira normal para você. Você não acha que você está pecando. E você ainda acha que você ficou irritado. Porque esse cara aí é chato mesmo. Porque esse daqui é burro. Porque esse cara... Mas você vive irritado com todo mundo. Você já viu algumas pessoas que dizem assim: eu não estou nervoso não. Que grita. Você já viu gente falando assim? Quem que já viu? E ainda ela diz: porque eu sou sincera, porque eu falo mesmo. Aí o pastor viu essa mulher um dia e falou: eu vou pegar essa mulher. Aí um dia essa mulher estourou lá, e descarregou lá e falou: porque eu sou sincero, eu falo mesmo. Aí o pastor falou: minha irmã, você não é sincera, você é uma descontrolada. A pessoa descontrolada e vem dizer que é sincera, a pessoa grita, ofende os outros e vem dizer que é o tom de voz. Não, é que eu falo alto mesmo. Está cheio de gente assim. Eu tinha um amigo que ele ia com as meninas lá, e as meninas são muito estressadas. Falava: pastor, as meninas são muito estressadas. E você fala assim, tudo gritando. Gente, isso é pecado. Talvez aqui, mais da metade hoje já falou mal de alguém. Olha aí, está todo mundo rindo, hein? Sabia que a Bíblia diz que os maledicentes não vão herdar o quê? Vai falando mal e achando que não, é só um comentário. Mas fulano porque meu tio, porque meu pai, porque o vizinho, o padeiro. Ninguém presta. Vocês estão entendendo como é difícil concordar com Deus? Parece tão simples. Não, concordar com Deus. Se Deus está falando que é pecado, não comece a falar que não é. Mentir. Então, irmãos, eu tenho um trato com Deus. Eu não subo aqui com pecado escondido. Eu já cheguei a não pregar. Umas 5 horas antes de eu ir pregar, eu quebrei o pau com a minha mulher. Aqui em Maceió vocês não brigam não, né? Aqui não. Aqui os maridos daqui não brigam. É só lá em São Paulo. Eu quebrei o pau com a minha mulher. Aí eu falei com outro pastor, falei assim: olha, hoje prega no meu lugar que eu não tenho condição não. Não subi para pregar. Deixa eu contar uma história para vocês. É muito simples, mas também é duro. Eu ia fazer um exame, um dos meus líderes, a mãe dele faleceu. E era uma segunda-feira, o velório ia ser na Igreja Batista. E eu ia fazer a segunda, na terça de manhã eu ia fazer exame de colonoscopia. E é um exame que põe uma câmera, olha todo o seu intestino e tal. Então, você tem que tomar um remédio para você evacuar e limpar tudo. E você faz isso 6 horas da tarde. Eu tomei o remédio e fui para o velório. Calma, que vocês estão rindo? Não aconteceu nada ainda. Calma, ainda não aconteceu nada. Fui no velório, o pastor lá: pastor Massal, você quer dar uma palavra aí também? Eu falei: não, eu tomei o remédio aí, vai que eu estou falando, me dá vontade de banheiro, tem que sair correndo.
Aí falou, não, tá bom, pastor, fica aí sentado. Eu fiquei sentado. Aí deu aquela vontade. Eu fui lá para o banheiro, fiz o trabalho lá, né? E aí eu ia lavar a mão, mas estava tão gelado, irmãos. E sabe aqueles banheiros que a parede não chega no teto, o vento vai passando no banheiro, mas estava frio demais. Aí eu pensei assim, tem um álcool gel lá na porta, eu não vou lavar a mão, eu vou passar o álcool gel. Aí eu fui lá. Aí eu cheguei na porta da igreja, fui apertar um negócio, acabou o álcool gel. Você acha que eu ia voltar lá? Eu falei, não, vou entrar assim mesmo. Entrei. Aí eu entrei. Quando eu entrei, eu sentei do lado da minha esposa. Minha esposa estava aqui, eu sentei do lado dela. Ela pegou a minha mão, que eu fiz o trabalho, com as duas mãos dela, segurou na minha mão, virou para mim e falou assim, Massal, você lavou a mão, né? O que vocês acham que eu falei? Eu lavei. Mano, você não, né? O Manassés é cara de pau. Ele falava, não lavei não. Quem mandou pegar na minha mão? O azar é seu. O azar é seu. Irmãos, não é um negocinho pequenininho, mas extremamente constrangedor. Aquele negócio ficou me perturbando. E olha, quando você toma decisão de andar em santidade, com seriedade, cada coisinha que você vai fazendo vai pesando mais. Sexta-feira eu ia ministrar, eu falei assim, rapaz, e agora? Eu não posso ministrar com esse pecado escondido. Aí o que eu vou fazer? Não estava com coragem de falar com a minha esposa. Ainda bem que inventaram o WhatsApp, né? Aí eu peguei, escrevi, Benzinho, se lembra aquele dia que você pegou na minha mão e perguntou se eu tinha lavado a mão? Então, eu não lavei a mão e mandei para ela. Manassés, eu confessei ou não confessei? Foi, né? É válido. O WhatsApp é válido. Eu recebi uma resposta, foi assim, a resposta dela. Ela achou engraçado. Irmãos, eu fiquei quieto, não falei mais nada. Mas você vai vendo como a gente peca. E não trata os pecados. Então, você tem que concordar com Deus, é pecado. Você não pode ficar com esse pecado. Você tem que lidar com o seu pecado. Mas acontece que você vai pecando, mente lá, mente cá. Isso vai virando o quê? Estilo de vida seu. Então você vai no trabalho. Eu sei que tem crente no trabalho que rouba lápis, cola, caneta, papel, tinta de impressora. Eu já ouvi muitos crentes fazendo isso. Isso é roubo. Isso é roubo. Nós temos que começar a concordar com Deus que é pecado. Segundo, reconhecer que desagrada a Deus. Como é que você vai se relacionar com Deus quando você está fazendo coisa que desagrada a Deus? Você está desprezando o amor de Deus. Você está, vou usar uma linguagem talvez meia chula, né? Mas que expressa o ato, é o seguinte: você está cuspindo na cara de Deus.
Você não está nem aí. E terceiro, morte. Você está fazendo algo, morreu. E terceiro, você tem que decidir. Arrependimento é virar as costas. Eu não quero, é desejar sinceramente não cometer o pecado. Pode ser que hoje você tome essa decisão, aí amanhã você peque de novo, amanhã de novo você vai se arrepender, vai virar as costas e vai querer não fazer. E depois de amanhã você peca de novo, você vai de novo. Não importa, se você estourar todo dia você vai virar as costas para o pecado. Se você não fizer isso, esse pecado vai ser perpetuado na sua vida. Então, 3 pontos importantes: concordar com Deus que é pecado, reconhecer que você está desagradando a Deus, que você está desprezando o amor de Deus, que você está trazendo morte na sua vida, e decidir: não quero mais isso na minha vida. Agora, isso que eu quero passar para vocês é uma coisa que eu mesmo estou aprendendo, e eu estou estudando sobre isso faz 1 ano. É uma coisa nova para mim. Por incrível que pareça, tenho mais de 40 anos de vida cristã, eu nunca tinha entendido essa questão de mortificar o pecado. E eu quero ensinar vocês, e é uma das coisas fundamentais na vida cristã e na prática da microcélula, mortificar nossa carne. Vamos entender isso. Romanos 8,13, porque se viver segundo a carne, caminhais para o quê? O que eu falei? O pecado traz morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Paulo está dizendo claramente, temos que mortificar. Os feitos do corpo os feitos da carne. Para quem que Paulo está escrevendo? Para quem que ele está falando? Para cristãos ou não cristãos? Para os cristãos. Então, aqui há 2 coisas que você tem que entender. O mortificar é você que tem que fazer. Pelo Espírito, o Espírito vai agir, mas você tem que fazer a sua parte. Aqui há 2 ações: a ação do Espírito e a sua ação. Então é isso que é um ponto importante. Senão, se o Espírito Santo mortificar a sua carne, sem você fazer nada, você só fica assim, o Espírito Santo vai mortificando a sua carne sem você fazer nada. Isso não vai acontecer. Você é que tem que começar a mortificar pelo Espírito Santo. E eu vou explicar mais para frente como isso vai acontecer. Então, há uma obra santificadora do Espírito Santo quando nós lidamos com o pecado. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma responsabilidade de mortificar a carne. São as 2 coisas. Há 2 ações. O Espírito Santo age e nós agimos também. E olha, o que eu estava falando para vocês, quando vocês começam a querer andar em santidade, mortificar a carne, você vai ver como o Espírito Santo vai cutucando, e coisas que você nem se percebia antes, você vai começar a perceber.
E as coisas vão incomodar. Agora, quando você está no meio de muito pecado, é que nem o porco no chiqueiro, ele já não sente mais a sujeira. Vocês estão entendendo? Então, o Espírito Santo, ele faz um ponto importante, ele nos convence do pecado, ele aponta o pecado, e você tem que mortificar o pecado, é a sua responsabilidade, e aí o Espírito Santo vem e te santifica. Agora, Gálatas, quando você estuda Romanos 8, você pode fazer um paralelo com Gálatas 5, e tem um estudo muito legal que a gente pode fazer sobre Romanos 8 e Gálatas 5, que eles são passagens semelhantes. E Gálatas 5,17 diz assim: porque a carne milita contra e o Espírito contra a carne, por quê? Para que não façais o que? Porventura seja do vosso querer. Sabe qual é o nosso problema? Nós não temos uma consciência de que está havendo uma batalha, carne e espírito, dentro de você, todo tempo. Para quem que Paulo está escrevendo esse versículo? Para cristãos ou não cristãos? Para cristãos. E ele está falando, há uma batalha, há uma luta entre a sua carne e o espírito, e eles são opostos entre si, para que você não faça aquilo que você deve fazer, que você deseja fazer. Então, há uma luta entre carne e espírito, só que a gente sabe, mentalmente, como conhecimento, como informação, mas aquilo não está na sua alma consciente, que você está tendo essa luta. Então, essa luta acontece quantas vezes? Uma vez por ano? Uma vez por mês? Uma vez por semana? É diário ou não é? Irmãos, comece a entender a coisa mais simples de tudo. Você está lutando com a sua carne todo dia. Todo dia você acaba contando uma mentira, acaba manipulando, acaba se irritando, a ansiedade é um pecado, acaba sendo orgulhoso, sabe? É por trás de todos os pecados, o tempo todo, orgulho, vaidade, você está querendo se mostrar melhor que os outros, você quer dar uma de bom, você quer mostrar que você sabe mais do que todo mundo, você se acha isso e aquilo, porque eu sou tal, mas você não é nada. Ontem mesmo, né, depois que eu dei o estudo, tinha um rapaz assim, fortão mesmo, né, aí eu falei, rapaz, você é forte, hein? Aí o outro líder falou, não, isso aqui é um personal trainer. Aí ele falou assim, eu sou o melhor personal trainer aqui, né? Eu falei assim, pronto, já acabou de pecar. A gente é extremamente soberbo. Se alguém falar alguma coisa para você, sabe por que você fica nervoso? Você reage? Orgulho, soberbo. Então, olha só a realidade das coisas. Nós temos que mortificar, na verdade, a carne todo dia. Mas pensa comigo o que está acontecendo hoje na sua vida. Eu acredito que é 100%. Eu acho que ninguém vai escapar disso que eu vou falar agora. Não sei se eu estou exagerando, mas todo mundo. Na segunda-feira, você vai, peca.
Na terça-feira, você vai, peca. Uma mentira, uma irritação, uma ganância, uma soberba, você pecou. Na quarta você pecou. Aí na quinta você pecou, mas você foi para a célula. Aí na célula você tem aquele momento especial, mas não tratou o pecado, continuou com o pecado. Aí na sexta você pecou, no sábado você pecou. Aí talvez no sábado você tenha um discipulado, você confessa um pecado, mas não tratou todos os pecados. Aí chega no domingo, você vem no culto aqui, você sai abençoado, quebranta, chora tal, mas não tratou o pecado. Aí segunda, terça, quarta, segunda, terça, quarta, segunda, terça, quarta. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Estão enxergando? Nós estamos vivendo em pecado o tempo todo e não estamos fazendo nada em relação ao pecado. Estamos aceitando passivamente os pecados na nossa vida. Sabe por que a nossa vida cristã não vai avançar? Porque todos, inclusive pastores, líderes aqui, e eu me coloco no meio, nós não estamos mortificando a carne. Pelo contrário, nós estamos alimentando a carne. Estou exagerando não, irmãos? Vocês estão enxergando essa realidade? Vocês estão entendendo? A igreja está vivendo assim, imersa em pecados. Olha, eu estava conversando com o Manassés, tem um livro que saiu, chama 48 Leis, e uma das leis que ele fala é sobre os ministérios, que os líderes, o maior pecado deles, soberba e arrogância. Os líderes estão, você vê, por exemplo, eu lido muito com o ministério de louvor, viu? Então, eu vou dizer uma coisa, um dos ministérios mais soberbos da igreja é o ministério de louvor, e eu falo isso com propriedade. Porque os caras acham que estão arrebentando, estão lá, né? Aí o cara tocou, vou usar o exemplo do guitarrista, viu? Não estou falando do guitarrista daquele, é diferente. Mas o cara tocou tal, aí acabou de tocar, vai lá no fundo e fala: e aí gatinha, tudo bem? Você viu eu fazendo ui, ui? Então, quando eu fiz aquele ui, eu estava pensando em você. A gente pensa no ministro de louvor, no pessoal da adoração, todo mundo ali santo. Vocês acreditam que uma vez eu estou lá tocando, adorando a Deus, estava sentado ali mais ou menos, né, onde está o Boaz, uma mulher com uma sainha tão curta. Aí eu estou lá, de repente eu bati os olhos lá, aleluia, glória a Deus. Irmãos, no meio da adoração, eu sei o que passa na cabeça dos ministros de louvor quando eles estão cantando e adorando aqui. Aí está lá, não, agora eu vou cantar a música, agora nós vamos arrebentar. Aí o cara está tocando, achando que está todo, então se achando o máximo. A pergunta é, quem que eles estão glorificando? A Deus ou a si mesmos? O negócio é duro, não é? Eu sempre digo que ministrar louvor ou pregar, até para nós que pregamos, sabe, eu quero chegar aqui, pregar e eu arrebentar, fazer todo mundo no pó e aquele mover de Deus. O que é isso? Soberba. E se a coisa vai bem, aí, mas olha, Deus, aí os irmãos, nossa, que culto, que palavra, hein, pastor? Glória a Deus. Glória a Deus não, o cara está todo, eu sou bom mesmo. A gente fica até às vezes querendo que as pessoas, e aí irmão, o que você acha, hein? A gente quer receber elogio.
tudo carnalidade, irmãos. Eu costumo dizer, subir aqui em cima para ministrar louvor, para pregar, é uma batalha entre carne e espírito. É uma espada de dois gumes, ao mesmo tempo que você está. Espada de dois legumes, né? O cara fala. Espada de dois gumes, ao mesmo tempo que você quer exaltar a Deus, você está se exaltando. E você, aonde você vai, no trabalho, você vai numa reunião, sabe? Você quer mostrar que você é o bom. Eu já participei de muita reunião. E quando você fala um negócio, você quer mostrar que você tem razão. E se a turma não concorda com você, você fica uma fera. Tudo, eu costumo dizer assim, pela minha experiência, que uma das reuniões mais carnais que eu vejo dentro da igreja é reunião de diretoria de igreja. Reunião carnal. Os líderes com pastor, discussões, briga, e negócio é feio. Eu já vi igrejas em células, algumas, em que tem o líder dos casais, o líder dos jovens, o líder das mulheres, o líder dos homens, eles estão ali. Você acredita que eles não se amam, eles se odeiam e estão torcendo para que o outro caia porque ele quer ser melhor que o outro, estão competindo entre si. É uma churrascaria. Acontece isso? Não. Bom, eu vou correr um pouco. A mortificar a carne é obra da cruz. Eu vou avançar nisso aqui. E como mortificar? O que você vai mortificar? No fundo, é uma obra na cruz. Por quê? Você tem que crucificar. A carne você substitui pela palavra eu. É o seu ego. É impressionante como as pessoas querem mostrar, elas querem ser, no trabalho, na escola, nas reuniões, na igreja. Olha, administrar vaidade de liderança é muito difícil, não é? Vocês aí que são líderes, administrar a vaidade e a soberba dos líderes é terrível. E a igreja está assim, de líderes. Você sabe que quando eu faço aquele testemunho, eu chamo as pessoas para vir à frente. Raras vezes, 2 vezes eu vi o pastor principal da igreja vir na frente e se ajoelhar. E eu dei esse testemunho centenas de vezes, fui em várias igrejas. Os líderes, os pastores não têm coragem de se expor. Então, crucificar, mortificar a carne, tem muito com crucificar o seu eu, o seu ego. Jesus ele falou o seguinte: você quer ser um discípulo? Negue-se a si mesmo. O que é negue-se a si mesmo? É o seu eu. Seu eu tem que morrer. E ele nega e ele crucifica todos os dias. Dia a dia tome a sua cruz. A cruz é onde nós crucificamos o nosso velho homem, o nosso ego, o nosso eu. E isso não é uma vez por ano. Isso aí não é de vez em quando no culto, quando vier o Senhor tal. Não é uma vez por semana. É dia a dia. Tem coisas
que é uma vez para sempre. Por exemplo, a salvação, você foi salvo de uma vez para sempre. Mas por outro lado, você tem que desenvolver a salvação. A santidade, você, pelo sangue de Jesus, pela cruz, você já é santo diante de Deus. Mas você tem que desenvolver a sua santidade. A misericórdia de Deus, como o irmão pregou aqui, ela não vem de uma vez, ela vem todo dia, dia a dia. E a cruz, ela tem um sentido de uma vez para sempre, que tem a ver com a salvação, mas ela tem um sentido de morrer a cada dia, todo dia. Então, esse processo de mortificação tem que ser diário, não é algo semanal, mensal, anual. E é crucificar o seu eu, o seu ego, a sua carne. Então, aqui eu vou usar a primeira carta de João, de 1 a 9. Então, ponto fundamental que eu ensinei para vocês. Primeiro, nós temos que trazer à luz, nós não podemos ter mais pecados escondidos na nossa vida. Eu coloquei isso muito forte. Se tiver coragem de pecar, você tem que ter coragem para confessar. Então temos que andar na luz. Andar na luz é transparência total, nada a esconder. Segundo, arrepender-se. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. A verdade não está em nós. Deixa eu perguntar para você, você pecou hoje? Você pecou ontem? Anteontem você pecou? Mas não está muito consciente não. Agora que eu estou falando, você está parando para pensar para ver. Mas sabe que a gente vive no engano, achando que nós não estamos pecando. Verdade ou não? Você está passando semana inteira, parece que você não pecou. Ué, acho que eu não pequei não. Olha, começa a pensar direitinho, você vai ver. Segunda-feira aconteceu aquilo lá, terça-feira, vai vendo. Eu tinha um irmão que ele falou assim, ele deu um testemunho: irmãos, ontem eu acordei e tomei uma decisão na minha vida, eu não vou pecar hoje. Eu quero dizer para os irmãos que eu não consegui, eu pequei. Acorda de manhã, quero ver, fala isso aí. Passa o dia. Olha, eu estava dizendo que eu vou para a academia, acordo 5h30 da manhã e vou para a academia. E agora, trocaram lá a TV, não sei o quê, e de vez em quando eles põem umas mulheres fazendo musculação, crossfit e tal, mas é umas mulheres tão lindas. Aí eu tô lá, ai. Então, é duro. Vocês estão dando risada? Não sei se é só eu. Dizem que japonês não presta, né? Vai ver, é só eu, mas eu estou querendo dizer, eu não quero pensar, não quero olhar, mas é luta. Eu estou falando de manhã, já comecei de manhã pecando. Vocês estão entendendo? A coisa fica tão natural que você já acha, não, mas isso é, né? Mas não pensa mesmo já. Terceiro, se confessarmos os nossos pecados, então nós temos que confessar.
Então a gente tem que concordar, é pecado. Arrependimento é o quê? Concordar, isso é pecado. A gente começa a achar, não é não, não tem problema você ficar dando uma olhadinha, não tem problema. É pecado sim. Então nós temos que nos arrepender. E aí, você confessar, e é isso que eu vou falar. Você confessa para Deus, para ser perdoado, e confessa para os irmãos, para ser curado. Você tem que confessar para Deus e para os irmãos. E terceiro, receber o perdão de Deus, que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos, o quê? Quem que vai purificar? Você já parou para pensar que quem se purifica não é você? Quem que vai fazer a obra de purificação? É você ou Deus? Você confessa, você se arrepende, e quem vai te purificar, quem vai te santificar é Deus através do Espírito Santo. Entendeu? Vamos usar o exemplo do filho pródigo. Muito importante isso aí. Tem um ponto-chave na mudança na vida dele. O filho pródigo, vocês conhecem, né? Ele era filho de um fazendeiro muito rico. Digamos que ele saiu com 20 milhões de reais. E aí ele começou a gastar com mulherada, bebida, gastando assim, desperdiçando dinheiro, e foi. Digamos que ele chegou nos 10 milhões e falou: opa, já gastei demais. Não, vou tentar tomar cuidado, mas continuou, não conseguiu mudar o estilo de vida, chegou a 1 milhão. Fala: epa, se eu não fizer um bom controle, o negócio vai degringolar. Aí ele tenta controlar, mas está todo descontrolado, perdeu tudo. E aí ele foi parar, arrumou um serviço, e o serviço foi cuidar de porco no chiqueiro. Um judeu, para cuidar de porco, o judeu tem nojo de porco, ele não pode comer porco, carne de porco, ele nem quer chegar perto de um porco. Então um judeu, para estar lá cuidando dos porcos, é porque a coisa estava feia mesmo. A coisa estava feia. E aí, quando ele está cuidando dos porcos, ele tem vontade até de comer a comida do porco. Tanta fome que ele estava. Bom, qual que é o ponto-chave na mudança dele? Lucas 17:18 diz que quando ele pensou em comer a comida do porco, diz assim: então, caindo em si, esse é o momento chave, caiu a ficha. Caiu o que caiu a ficha? Isso que é interessante. Caiu a ficha o seguinte: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ué, agora que caiu a ficha? Então vamos entender uma coisa. Aqui é o momento que caiu a ficha. Então o cara veio, prostituição, bebida, né, e tal, aquela vida desperdiçando dinheiro e fazendo um monte de besteira, tudo. Ele tinha consciência que estava vivendo uma vida de pecado? Tinha. É lógico que o cara sabe que ele está vivendo errado. Está perdendo todo o dinheiro, fazendo tudo errado. Ele sabe que é tudo errado. Mas aí, ele perdeu tudo. Perdeu tudo por quê? Porque ele desperdiçou mulherada, bebida, pecado. Mas um pouquinho, vamos colocar assim, uns 10 segundos antes, ele está pensando assim: eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro,
Eu vou com esse dinheiro fazer isso, fazer aquilo. Então ele ainda está numa expectativa que ele pode reverter a situação. Mas aí caiu a ficha. Eu pequei. Eu pequei. Esse é o ponto-chave. Deixa eu perguntar para você. Será que caiu a ficha em você? Será que você está vivendo um cristianismo tão carnal, gritando, se irritando, mentindo no trabalho? Olha, nunca vi tanto cristão profissional que são os picareta. Já houve um tempo que você falava cristão, eu sou cristão, que o pessoal achava que você era um cara honesto. Hoje, você fala que é cristão, os caras não querem nada com você. Só para você terem uma ideia, eu vou contar, isso é verdade, hein? Eu fui abrir uma conta no Banco Itaú, levei o estatuto da igreja lá, o cara olhou, ele falou assim: olha, infelizmente, nós não estamos aceitando abrir contas para instituições religiosas. O Banco Itaú não abre conta para a igreja. Sabe por quê? Adivinha? A igreja é um bando de picaretas. Itaú deve ter ficado cansado de calote, de crente, de pastor, de igrejas que não pagam. Será que não caiu a ficha nesses caras que eles estão pecando? Será que não caiu a ficha em vocês que vocês estão pecando? Quando é que vai cair a ficha? Quando é que nós vamos cair em si e dizer: eu pequei contra os céus e contra ti? Quando? Até quando nós vamos ficar vivendo essa vida desse jeito? Todo dia pecando. Fala assim: pô, mas pastor, eu não estou adulterando, não estou, mas está mentindo, está sendo soberbo, está sendo orgulhoso, está sendo vaidoso, está sendo egoísta, está sendo maledicente. Quem que falou aí que desceu, falou assim: estou fazendo que nem o pastor Massal, dando chicotada, que o pastor veio. Desculpa aí, irmão, se eu estou dando. Mas a gente precisa acordar. Eu comecei a enxergar essa realidade. Como é que nós vamos ser igreja desse jeito, irmãos? Vocês querem avivamento desse jeito? Não lida com o pecado, vive no meio de pecado, grita com as pessoas. Temos que tomar alguma atitude diante disso. E não é, se fosse uma vez a cada 2 meses, 3 meses, ainda até, né? Vamos dar um desconto aí, né? Escapou tal. Mas é todo dia, é todo dia. Aí a coisa é grave. Então, olha aqui, a vida dele mudou. Ele caiu, não caiu em si 2 coisas. É trazer à luz o pecado. Eu pequei, não esconder as coisas, trazer à luz. Segundo, arrepender-se. Não quero mais isso na minha vida, virar as costas. Ele não queria mais aquilo, ele se arrependeu da vida que ele estava. Ele errou, ele estava, fazendo muita coisa errada. Eu errei, eu pequei, estou errado. E aí ele vai o quê? Ele confessa a Deus e a quem? Então, se você está pecando, enganando seu chefe, não sei o quê, você vai ter que ir lá falar com ele.
Eu quero ressarcir aqui a empresa. Eu roubei 100 lápis. Eu roubei 50 tinta de impressora. É caro para dedéu. Você vai ter que fazer. Vai ter que confessar. E aí o que o pai fez? Colocou um anel e deu umas vestes limpas, novas para ele. O que é isso? Recebeu ele, perdoou, aceitou ele. Amém? Agora, deixa eu falar, isso é um ponto fundamental. Estrutura de autonegação. Isso aí está no curso Desejo Puro. Nós temos uma estrutura de proteção. Temos medo de confessar o pecado em um grupo, pois temos medo que se espalhe. Então, tem um pastor aí que ele estava usando no discipulado, ali, todo mundo confessar pecado, e começou a dar problema, porque alguns pecados a pessoa não guardava. Então, o maior problema de confessar o pecado é que a pessoa fala: eu não vou confessar em qualquer lugar, eu só vou confessar num grupo seguro, grupo que eu confie. Mas aí você tem que entender o seguinte: nós criamos uma estrutura de autonegação, estrutura de proteção, onde tudo que é ruim e negativo em nossa vida nós escondemos e negamos. Então, tudo que é ruim na sua vida, você esconde. Sabe aquela coisa que é tão ruim, você fala: não quero nem pensar nisso, entendeu? Que às vezes você fez, que você passou. Então, traumas terríveis que a pessoa faz, ela nega. E ela chega a um ponto que ela não lembra mais direito o que aconteceu. Você sabia? Então o psicólogo, o que ele faz? Ele vai conversando e conversando até trazer à luz o trauma. E quando você traz à luz o trauma, você começa a ser curado. Mas por incrível que pareça, as pessoas não lembram, não têm consciência, não sabem. E nega, não quero pensar. E você se esconde das pessoas com medo que descubram quem você é. Você tem um medo de que vejam que você é isso, que ninguém pode saber, e você se esconde, você tem medo, vergonha. Então você cria essa casca de autonegação. Temos muito medo que as pessoas vejam quem nós somos, nossos defeitos, e por isso nós escondemos e negamos quem somos. E também tudo que é ruim, traumas e feridas que doem, não queremos pensar e negamos. Por isso as pessoas não lembram seus traumas mais terríveis, essa estrutura de autonegação. E o que sustenta essa estrutura de negação? Sabe o que é? Medo, vergonha, a dor, traumas, e por baixo disso tudo está o orgulho. Orgulho. Por exemplo, se alguém falar, a sua esposa chegar, ou a esposa chegar para o marido, ou vice-versa, falar: você é isso, o que o cara faz? Nega. Não aceita. E o cara mas não aceita. Eu, como pastor, uma vez eu falei uma verdade para um líder. Manassés, aquele líder virou um inimigo meu. Porque eu falei uma verdade. As pessoas têm uma casca de proteção tão grande que se você mencionar algo negativo dela, ela vira um bicho. Tem muita gente assim, não é verdade?
vira um bicho. As pessoas não aceitam ser chamadas a atenção. Orgulho, e tem essa casca, porque você tem que entender que você vem se escondendo de todo mundo a vida toda. Aí vem o Manassés e fala: você é isso? Meu, você ficou a vida toda se escondendo. O cara vem e te aponta, meu, você fica um bicho. E aí você fica com raiva do Manassés. Aí o Manassés, porque você joga tudo em cima dele, porque você não consegue aceitar o que você é. Essa estrutura de negação, que é sustentada pelo orgulho. Agora é interessante, presta atenção, aonde que surgiu isso? Presta atenção. Surgiu na queda do homem, logo que o homem pecou. Olha só o que aconteceu. Gênesis 3, aquele 7 é o versículo 7. Quando eles comeram do fruto, abriram os olhos de ambos, e eles perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Por que eles se cobriram? Quando veio o pecado, eles começaram o quê? Vergonha. E a vergonha fez eles se esconderem. Olha só. Aí, antes eles não percebiam sua nudez, mas a partir desse momento o pecado fez com que sentissem vergonha e se escondessem o quê? Por isso que a gente se esconde um do outro. Marido e mulher, vocês pensam que eles são transparentes? Um se esconde do outro. A gente se esconde um do outro, nós temos medo, nós temos vergonha. Não deveria, né? Aí quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Por quê? E chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, ficou com vergonha, ficou com medo. Vocês estão vendo aonde surgiu o medo e a vergonha? Surgiu aí. Tive medo e me escondi. Aí nesse momento o homem sente vergonha e medo de que Deus saiba do seu pecado. E o que ele faz? Se esconde. Então, você sente medo, você sente vergonha? Isso aqui não começou agora, começou lá no Éden. Aí perguntou-lhe Deus, no 11: quem te fez saber que estava nus? Comesse da árvore que eu te ordenei que não comesses? O que era o correto ele dizer? Verdade, eu comi. Foi isso que ele falou? Não. Sabe o que ele falou? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, aí eu comi. Sabe o que aconteceu? Você começa a negar a culpa. Não, eu não tive culpa, eu sou inocente. Você começa o quê? Estrutura de negação. Vocês estão enxergando? Como a gente nega? Se alguém falar, você fez, você, não, tal, de alguma maneira você quer negar. E aí, disse o Senhor à mulher: que é isso que fizesse? Respondeu a mulher: a serpente. O que ela fez? Negou a culpa, estrutura de negação. Isso aí surgiu no Éden. Sabe o que é isso? Com o pecado veio um antídoto que impede a restauração do pecado. Vocês estão entendendo? Sabe o que é antídoto, É uma coisa que não vai deixar a doença te pegar, vamos dizer assim. Mas no caso, é um antídoto que vai impedir você de restaurar o pecado. Sabe por quê? Porque você vai se esconder, porque você não vai querer tratar, você não vai querer assumir, você não vai querer
mostrar o seu pecado. Na minha história que eu contei, se eu não tivesse rompido com medo, com a vergonha, olha, eu tinha medo que as pessoas descobrissem que eu estava revista pornográfica, cinema pornográfico, caindo em masturbação. Eu tinha medo, o pessoal achava que o pastor Massal é um santo. Eu de santo não tinha nada, não. Eu tinha medo, vergonha. Qual que foi o ponto de virada na coisa? Quando eu entendi, você precisa trazer à luz o pecado. Você precisa romper com essa estrutura de autonegação. Você sabe que nesse curso, estão combinando aqui com o Manassés de vir dar o treinamento. Quem puder, vocês têm que fazer o treinamento, que só o treinamento já vai dar uma visão, mas tem que fazer o curso para pegar mesmo a consistência. Mas as primeiras 4 lições, basicamente é quebrar essa estrutura de proteção e fazer com que quem participa no grupo comece a vomitar as coisas mais terríveis e mais tenebrosas da sua vida, coisas que você nunca contou para ninguém, coisas que você tem medo, você tem vergonha que os outros saibam. Se você não conseguir vomitar isso, colocar isso, você não é curado. E você sabe o que ele faz no curso? Isso aqui é interessante. Você tem uma aliança de sigilo, que você não vai contar lá, mas ele diz assim, mas nós não garantimos esse sigilo. Sabe por quê? São 5 pessoas passando por um monte de problema, problema. Você vai garantir? Então, você tem que aprender uma coisa. Você precisa confessar, você precisa pôr para fora. Se alguém descobrir, alguém descobriu alguma coisa? Não, é verdade. Descobriram a verdade. Tudo que eu contei aqui para vocês no sábado, fui diante da minha igreja. E cheguei diante da igreja. Falei tudo. Quando cheguei em casa, minha mulher, Massal, você está louco? Você está louco? Eu falei, não estou. Primeiro, eu quero que a igreja saiba quem eu sou. Para mim, aquilo foi, ficar nu diante da igreja. E aí, sabe que isso me trouxe? Cura. Me trouxe o quê? Sanidade, saúde. Os outros é que fiquem doentes lá, né? Mas eu começo a ser curado. Eu não preciso esconder nada de ninguém. Eu estou aqui diante de vocês, não tenho nada para esconder, não tenho nada escondido, e isso me dá autoridade, me dá liberdade, e Deus acaba me usando. Até hoje, tem muitos ministérios que começaram assim, e caiu. Sabe o que eu acho? Pecado, escondido. Tem muitos pastores que estão em pecado, líderes, mas você acha que um pastor tem coragem de se expor? Você acha que o líder tem coragem de se expor? Vai ficar tudo doente, tudo vivendo uma vida carnal, preso aos pecados, porque não querem andar na luz, porque não querem romper com essa estrutura de proteção. Então esse papo de dizer, só vou abrir se tiver gente que... Olha, se você for pensar assim, então fica quieto, fica aí do jeito que você está, continua a sua vidinha assim. Por quê? Porque você vai ficar preso. Essa estrutura de autonegação, ela impede Deus de trabalhar na sua vida. Ela impede do amor de Deus ser derramado no seu coração. Ela impede que o Espírito Santo traga cura e restauração na sua vida. Então é muito importante vocês entenderem isso. O pecado, então, veio com um antídoto da restauração do pecado. Então, é um antídoto
que impede você ser restaurado do pecado. Sabe o que é? Essa estrutura de negação. Ela impede, ela te aprisiona. Então a estrutura de negação surgiu com o pecado, vergonha, medo, culpa, dor, trauma. Por baixo disso tudo está orgulho. O resultado é esconder-se, negar, justificar-se. Sabe, espero que vocês tenham entendido. O difícil não é entender, o difícil é praticar. Eu comecei a praticar isso, né? Até falei com o Manassés de fazer um treinamento para ajudar vocês a praticar isso nas microcélulas. E essas microcélulas têm que, o ideal, porque o pecado é diário, não pode ficar esperando, né? Eu vou fazer uma vez por semana, você está pecando a semana inteira. Então, todo dia, e a ideia é que você reúna meia hora, mas todo dia, online, telefone, celular, computador, você reúna todo dia. Então, eu estava nesse processo, e eu estava já uns 10 dias confessando pecado. Aí, numa segunda-feira, eu fui fazer uma entrevista na rádio César Cavalcante, um programa da Musical, a FM Musical. E aí eu fui lá e começou a perguntar do meu ministério, comecei a falar, né, das experiências que eu tive com Deus, o que Deus tinha feito no meu ministério e tal. Fiquei 1 hora de entrevista ali. Aí na terça-feira, eu reuni com um grupo para orar e confessar pecado. Naquela hora que eu fui confessar o pecado, sabe o que me veio à mente? Deus falou comigo assim: Massal, ontem você ficou 1 hora dando entrevista e você só ficou falando de você. Você não falou de mim, você ficou falando de você. Eu tinha falado de Deus o tempo todo, mas Deus mostrou para mim que a minha única preocupação não era falar de Deus, era falar de mim. Olha que só. E era verdade. Eu estava lá naquele rádio contando as experiências com Deus, querendo mostrar o Massal e não Deus. Nossa, aquilo entrou como uma flecha naquela manhã. Massal, você é muito orgulhoso. Então, quando você entra nesse processo de confessar o pecado, por isso que eu estava falando, isso aqui não dá para praticar numa célula, é muita gente. Mas na microcélula, são 3 pessoas, uma vai confessar a outra. E quando você confessa um para o outro, um vai estimulando o outro, um vai, e aí, no discipulado, você tem que ficar pegando no pé do cara. Você tem que parar de gritar, você tem que parar de mentir, você tem que ficar assim. Mas nesse sistema, o papel agora é outro. Ele vai contar: poxa, eu não consigo parar de mentir. Aí, amanhã, como é que está aí? Não, hoje eu menti. Nós vamos começar a ajudar, a orar, a ele a vencer o pecado. Então mudou o sistema. E a gente, quando você começa a apresentar o pecado, na verdade você está esmagando o seu ego, você está mortificando a sua carne, está mortificando o seu eu. Sabe que isso vai acontecer? O seu caráter começa a mudar, você começa a desenvolver a humildade, e à medida que você vai confessando, você vai no início começar a confessar um pecadinho, daqui a pouco o
outro. De repente, quando menos você espera, você está confessando pecados que nem você tinha consciência, como aconteceu comigo, que eu estava cometendo. Eu achei que eu tinha abafado na entrevista, mas Deus me deu uma chapuletada. Falou: Marçal, você é orgulhoso. Eu comecei a me sentir com vergonha do que eu fiz naquela entrevista. Não estava errado o que eu falei, mas estava errado o espírito que eu estava. Irmãos, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Deus abençoe. Espero que vocês tenham entendido o que é mortificar a carne, e que nós, mortificar ou santificar, é a mesma coisa, a mesma ideia. Nós precisamos começar a praticar isso, não uma vez por ano, mas todo dia, diariamente. Deus abençoe.